Estamos estudando aqui nesse começo de ano sobre algumas questões importantes relacionadas à nossa vida cotidiana e relacionada também à nossa vida com a igreja. Estudamos mês passado sobre buscar o reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Termos um equilíbrio de entender que Deus é primeiro em nossas vidas e o resto ou o restante a gente tem que aprender a classificar. Estudamos semana passada sobre reclamar menos e agradecer mais. Nós vivemos num tempo de muitas reclamações e pouco agradecimento, e Deus, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, ouve tudo, sabe de tudo, antes mesmo da palavra chegar na nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então nessa continuidade de estudos, hoje o tema é: fofoque menos, honre mais. E por que falar sobre isso? Irmão, fofoca é um mal que afeta famílias. Fofoca é um mal que afeta empresas. Fofoca é um mal que afeta até o próprio governo. Fofoca é um mal que afeta relacionamentos, amizades e também afeta igrejas. Esse foi um mal que o diabo conseguiu colocar no coração do homem. O homem é incrível, parece que faz parte da vida do ser humano a fofoca. Parece que sem fofoca as pessoas não conseguem viver, é incrível. E nós devemos tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos, muito cuidado. Como eu disse há pouco, Deus está ouvindo tudo. E tem um texto de Provérbios, acompanhe aqui no telão. Salomão falou sobre isso, Provérbios 6:16 em diante, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª coisa ele detesta, ou 7 ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa, espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A última, Deus abomina, segundo a palavra. Então, é mais perigoso o pecado de fofocar do que os outros pecados que as pessoas cometem por aí. Porque na cabeça de muito crente, pecado assim, aquele pecadão, né? Porque não tem pecadão nem pecadinho. Pecado é pecado, a consequência é que vai ser grande ou pequeno. Mas na cabeça dos crentes, pecado está relacionado a sexo. Se o cara adulterou, fornicou, tal, nossa, esse pecou. Aqui o texto diz que esse pecado daquele que provoca discórdias, que vive falando, é pior do que esse. E eu, como pastor, como eu disse, da igreja aqui, eu preciso tratar estes assuntos, porque a gente tem sonhos de crescer. Eu sei e creio que Deus quer ver essa igreja muito maior. Se não fosse assim, não teriam vindo aqui ao longo de 28 anos, nós vamos completar 29 mês que vem, vários pregadores dizendo: Deus vai transformar essa igreja numa grande igreja. E, por que não acontece? Porque algumas coisas ainda talvez estejam impedindo. Por que a tua família não vai para frente? Porque provavelmente algumas coisas estão impedindo. Por que a empresa não vai para frente? Por que a amizade não vai para frente? Porque existem algumas coisas que impedem. Entre essas coisas, fofoca é uma delas. Existe uma frase, na verdade, que foi atribuída, eu estava pesquisando sobre isso, um renomado psicanalista, você já deve ter ouvido falar, Sigmund Freud, ele falou algo, alguém ouviu, atribuiu a ele, outros ouviram, atribuíram a outro psicanalista. Enfim, a frase é assim: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja,
quando alguém vem me falar alguma coisa, eu sei mais da vida dessa pessoa do que ela está falando. E ele disse assim: é válido ressaltar que fazer fofoca consiste em um hábito socialmente arraigado em praticamente todas as culturas, todas as nações. Afinal, nós somos curiosos por natureza e, consequentemente, interessados na vida alheia. Haja visto que esses programas de fofoca que tem na TV, durante a tarde, são os mais assistidos, os que eles brigam por audiência, para ver quantas pessoas mais eles alcançam. E fala de todo mundo. Ele disse aqui ainda: porém, os fatores nos quais envolvemos os mexericos, em especial quando falamos dos outros, ou passamos o disse-me disse, quando a gente passa isso adiante, isso revela muito a respeito do nosso caráter, da nossa personalidade e até como anda a nossa vida. Ou seja, um dos maiores psicanalistas que já houve neste mundo escreveu exatamente isso. A gente tem que tomar muito cuidado. E quando a gente fala de igreja, algumas coisas eu vou citar aqui, você vai entender que isso, ou lembrar que isso pode estar afetando a tua família, né? Porque final de ano, né? Natal, ou quando morre alguém, ou quando é aniversário de alguém que junta a família, geralmente tem aqueles grupinhos, né? Fulano falando com o Beltrano e tal, e papapá, aí de vez em quando dá uma olhada para outra, você viu aquele lá, ó, e tal, né? Acho que é só na minha família que acontece isso, na sua não, né? Enfim, as pessoas têm essa mania, isso virou uma mania, né? E quando você fala de igreja, existe uma coisa muito importante, irmãos, descrita na Bíblia. A Bíblia diz que quem dá o crescimento para a igreja é o Senhor. Por mais que a gente lute, quem dá o crescimento é o Senhor, tá? Agora, nós não fazemos a igreja crescer, mas nós podemos atrapalhar a igreja de crescer. Quantas igrejas eu já ouvi falar que acabaram por conta de fofoca contra a vida de um de outro? Empresas, eu já ouvi e vi no passado empresas fecharem por causa de fofoca. Eu já ouvi relacionamentos conjugais terminarem, casamentos terminarem por causa de fofoca. Eu já ouvi amizades, terminarem por causa de fofoca. Eu estava pensando sobre isso, eu lembrei até de um amigo que eu tenho, faz algum tempo já que eu não o vejo, alguns anos. E ele era um cara assim que ele no seu relacionamento com a esposa, ele chegava perto de mim, chegava perto dos amigos, por exemplo, no aniversário que eu falei há pouco, festa assim de aniversário, as mulheres geralmente ficam do lado, os homens do outro, aí ele chegava e ele falava assim: essa minha mulher, vou te falar, cara, essa minha mulher aí, oh meu Deus do céu, mas que saco, cara. O meu pai que contava até uma história assim, que lá no interior tinha um pastor que orava assim: Deus, recolhe a tua serva, Deus, ela está atrapalhando meu ministério, Deus, recolhe a tua serva, Senhor, recolhe. Ele orou 3 meses, no quarto ele morreu, ela ficou. O problema não era ela, era ele, né? E uma vez eu chamei ele de lado e falei assim: amigo, você tem que parar de falar da tua mulher. Não, mas você sabe minha mulher como é que é? Cara, isso aí eu vou te falar, cara. Oh, mas eu vou te falar. Até o dia que ela arrumou um emprego que precisava. Arrumou um emprego no mercado e tal. E ela começou a ir no mercado trabalhar mais produzida. E chegando lá no mercado mais produzida, alguns homens: nossa, como você é bonita. Outro dia: nossa, seu cabelo está cheiroso, né? E ela: obrigado, né? Bom, passando um mês, começou a gostar, por quê? Dos elogios, porque o cara não elogiava, ao contrário, só falava mal dela. Bom, resumindo, chegou um tempo que eu e minha esposa precisamos ir lá na casa deles conversar, e ficamos umas 3 horas batendo um papo, ela desabafando com a minha esposa num canto, eu com ele
falando para ele e tal. Aí eu falei para ele: cara, eu sou seu amigo? Eu posso te falar algo do meu coração para você? Não vou nem falar como pastor, vou falar como amigo, tudo bem? Pode, claro. Eu falei: você é um traste, cara. É difícil lidar com você. Você é um cara cabeça dura, meu. Como você é cabeça dura, cara. Como você é burro, cara. Você só sabe reclamar, você só sabe falar mal da tua mulher. Para de falar mal dela para os outros, cara. Aprenda a elogiar a tua mulher. Tal, que agora está trabalhando. Eu falei: pois é, que você é besta. Você, em vez de elogiar a tua mulher, os outros estão elogiando. E depois que ela conversou com a minha esposa, fomos para a cozinha, chorou bastante os dois e tal, oramos, e graças a Deus, pelo que eu sei, apesar de fazer um tempo que a gente não se vê, estão casados ainda e vivendo, abençoando os filhos, né? Mas essa questão de fofocar, de falar, é terrível na vida do ser humano. Se você olhar para a Bíblia, em Tiago capítulo 1, versículo 26, acompanha aqui no telão, diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Para falar desse assunto, agora eu quero ler com você que trouxe a Bíblia, Tiago, agora capítulo 3. Olha o que o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, né, escreveu das experiências que ele teve naquela época. Ou seja, isso não é de hoje, isso já vem, né, pela humanidade afora. Tiago capítulo 3, versículo 2, eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Ele escreveu assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3 de Tiago 3: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Versículo 4, outro exemplo que ele dá: tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Versículo 5, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Versículo 6, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Eu estou lendo a Bíblia, tá? Eu não estou inventando nada. Versículo 7: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Versículo 9: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Versículo 11, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Só até aí. Tiago falou sobre isso porque isso é um mal que impera na humanidade. E nós, como cristãos, acho que a gente precisa entender algumas coisas do que é cristianismo. O povo que saiu do Egito, eles saíram do Egito livres, prósperos, saudáveis, e ainda tinha aquela promessa de uma terra prometida. Esse povo que a gente viu na semana passada que reclamava, também teve um episódio que a fofoca rolou no meio da turma. Quero ler com você que pode aí, Números capítulo 13.
Aquela visita que os espias fizeram à Terra Prometida e tal, né? Vamos lá. Números capítulo 13, versículo 26. O texto diz assim, eu vou lendo para ganhar tempo. Então eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. 28, mas o povo que vive lá é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. 29, os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30, então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas, 31, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Versículo 32, olha a fofoca. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. 33, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Números 14, agora versículo 1. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta. 2, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. 3, por que o Senhor nos está trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Versículo 4, e disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Só até aí. A fofoca rolou no meio daquele povo, porque vem os 12 espias e dão um relatório. Do jeito que você falou, é a terra é maravilhosa. Se puder ajustar a câmera aí, a minha cabeça está parecendo Milton o monstro, está meio cortado aí, tá? Obrigado, viu? Eu vejo isso, não, na hora que eu vou editar eu fico nervoso. Amém? Obrigado. Rolou lá a fofoca. Eles trouxeram um relatório bom, só que o povo que estava vendo, ele falou assim: é bom, mas os caras falaram, dos 12, 10 falaram o seguinte: a gente vai morrer, eu nunca vou me entrar lá. Aí você imagina eles no meio do povo assim: é melhor nós ir embora daqui, isso aqui não vai rolar. Aí o outro fala: porque você sabe que quem conta um conto. Aí o outro fala assim: é melhor nós ir embora daqui, senão nós vamos morrer. Aí fala para o outro: é melhor nós ir embora daqui, que além de morrer, nós ainda vamos se tornar despojo de guerra. Aí o outro fala para o outro: olha, é melhor a gente sair daqui, que na verdade é melhor a gente matar Moisés. Porque foi isso que rolou, se você continuar lendo esse texto de 14, capítulo 14. Eles se levantaram para matar Moisés e Arão, apedrejar. Porque a fofoca, o diabo está no meio da fofoca. É ele quem leva as pessoas a falarem mal das outras. E essas pessoas começaram a olhar o lado ruim da vida, da situação. Toda situação tem um lado bom e um lado ruim. Ah, pastor, como assim? Ora, senão a Bíblia seria mentirosa. A Bíblia tem vários textos que falam sobre isso, e um texto clássico que a Bíblia ensina é: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas eu estou doente, isso coopera? Deus é que sabe.
Ah, mas eu estou sem dinheiro, isso coopera? Coopera para você aprender a guardar dinheiro. Não gastar tudo como Silvio Santos, quem quer dinheiro, tá. Aprender a guardar. Ou seja, no meio do povo, eles próprios, lembrem-se, eles estavam livres, amém? Eles estavam ricos, amém? Porque Deus tinha enchido eles de riqueza do Egito. Eles estavam saudáveis e tinham a promessa de entrar numa terra prometida. Deus tinha dado a promessa. Bom, se Deus falou, poxa vida, né? Bom, eles começaram a fofocar. Está aí, começaram a espalhar. Ih, rapaz, isso aqui não vai rolar. Ih, rapaz, nós vamos morrer. Ih, rapaz, porque fofoca é assim, ela vai se disseminando e vai minando o coração das pessoas. Por isso que a fofoca é um negócio terrível. Por isso que nós, como cristãos, a gente tem que aprender a ler a Bíblia e a praticar a Bíblia. Eu posso te citar aqui vários textos, eu vou citar alguns, eu não tenho tempo para citar muitos, mas Salmo 34, 13, acompanha aqui no telão. Davi escreveu: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Quer dizer, nós fomos chamados para abençoar. Lembra que eu já falei aqui, de manhã cedo você acorda, você tem 2 saquinhos de sementes na mão, espiritualmente falando, claro. Semente de bênção, semente de maldição. Você que escolhe qual que você vai lançar. Dependendo da situação que está na tua cabeça, você começa a falar mal. Outro texto, 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim: quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Quem quer viver dias felizes aqui? A dica está aqui na Bíblia, ó. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem, e os seus lábios da falsidade, desculpe. 11, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Por que Pedro falou sobre isso? 12 explica: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, cuidado com o que você anda falando. Outro texto para te ajudar a pensar sobre isso, Provérbios 11, 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Por último, Efésios 4, 29, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. No passado, já falei aqui várias vezes sobre este assunto, eu me lembrei aqui agora, obrigado meu Deus, de uma alusão que tinha das 3 peneiras. Quando alguém vier falar alguma coisa para você, use as 3 peneiras. Talvez eu não me lembre de todas aqui, mas vai trazer edificação? Vai trazer algum ensinamento? Vai fazer bem para você e para a pessoa que está falando? Não vai acrescentar nada, é uma informação fútil. Eu queria falar você viu? Você viu a irmã, 3 peneirinhas, vamos passar? Vai me edificar? Ou eu vou perder meu tempo? O problema é que, como disse Tiago, isso é um mal que está no coração do ser humano. E a pessoa parece que ela alimenta isso. Como disse o texto de Tiago, é um inferno. O inferno alimenta o coração, porque a pessoa vem falar e você fica ali. Mas é mesmo? Imagina, irmãos, no meio do povo que saiu do Egito. A notícia boa eles esqueceram. A notícia boa está ali, o fruto aqui, o cacho enorme de uvas. Precisou de 2 para carregar. Eles esqueceram das promessas, esqueceram de tudo. Eles só tinham aquele negócio fomentando no coração, o diabo no meio agindo. A gente vai morrer aqui, foi para isso que Deus tirou a gente de lá, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Vamos embora, vamos levantar um outro líder para nós, vamos voltar para o Egito, vamos matar Moisés, vamos acabar com a raça desse cara que ele enganou a gente até agora. É esse mal que a fofoca faz no meio
das famílias, das empresas, das igrejas, das amizades, dos relacionamentos. E por que honrar mais? Porque a Bíblia nos ensina a honrar mais. Em vez de você falar mal, honre. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Você quer honrar a Deus? Está aí um caminho. Eu falei há pouco aqui de ser dizimista, de ser ofertante, semeador. Você quer honrar a Deus? Honre a Deus dessa forma. De que forma? O primeiro que chegar na tua mão, honre a Ele. Eu duvido que Deus vai deixar você na mão. Duvido e faço pouco ainda. Porque, como eu digo sempre aqui, para a glória de Deus, eu falo isso, eu sou dizimista já de quando eu trabalhava lá embaixo, lá quando eu era jovem ainda. Não faz muito tempo, mas quando eu era jovem eu já era dizimista, né? Deus nunca deixou faltar nada para a minha vida. Nunca. Porque a Bíblia diz isso, faça prova. Mas eu não quero fazer prova. Oh Deus, eu estou dando, eu quero ver se... Não, ao contrário, na minha cabeça já há anos, eu honro ao Senhor, tenho prazer de entregar. Se o Senhor, estou honrando aqui tudo que o Senhor tem feito por mim, Pai. Se eu não fosse o Senhor, eu não teria nada, não teria nem vida. O Senhor me deu a vida, o Senhor me escolheu, o Senhor me separou, o Senhor me capacitou. Deus, o Senhor me deu uma família abençoada, o Senhor me deu uma casinha lá que eu estou pagando ainda, falta pagar, eu só paguei 2/4 ainda, falta pagar o resto, né? Mas estou pagando lá, tal, né? A prestação. Jesus, tem misericórdia, Deus. Com muito custo, mas obrigado, Senhor. Infelizmente as pessoas esquecem e deixam de honrar os outros, que está descrito na Bíblia. Outro texto para te ajudar a pensar sobre honra, 1 Coríntios 10:31 diz assim: quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, voltando aqui nas 3 peneiras, voltando a pensar, se Jesus estivesse do teu lado, ouvindo o que você fala, você falaria a maioria das coisas que você fala? Não precisa responder não, o seu silêncio já me respondeu. Se Jesus estivesse do teu lado, a questão é que Jesus está do teu lado. Sim ou não? Sim. Ou seja, Jesus veio para o culto, obrigado Jesus, acabou o culto, ele volta para o céu e fica lá do lado do Pai com os anjos e a gente fica aqui. É assim que funciona? Não, Ele está conosco em todos os lugares. E por Ele estar conosco em todos os lugares, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz. Sim ou não? Sim. Outro texto, Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclamam as obras, ou a obra das suas mãos. Honre ao Senhor. Levantou de manhã, glorifique o nome do Senhor. Esqueça a fofoca, esqueça de falar mal. O ônibus passou, você não pegou, glória a Deus, aleluia. Deus vai dar outro ônibus rapidamente. Deus me livrou. Já aconteceu isso comigo no passado, eu falei aqui, quando eu ainda era aqueles crente professo, só, né, que vivia fazendo as coisas na igreja, mas não conhecia nada de Deus. Lá atrás, com 20 e poucos anos de idade, furava o pneu, reclamava, essa porcaria desse carro velho e tal, meu Deus, porque o senhor não me dá um carro novo, e reclamava. Irmão, parei com isso. No dia que eu vi uma ministração dizendo o seguinte: quando você está dirigindo teu carro, furou o pneu, para, estaciona, troca o pneu, glorificando o nome de Deus, porque lá na frente teve um acidente e Deus te livrou. Lá na frente tinha um bandido no farol esperando para assaltar você e Deus te livrou. Posso ouvir um amém? Amém. É assim que funciona. Ou você honra, ou você reclama. Êxodo capítulo 20, para quem tem pai e mãe vivo ainda, está aqui um grande conselho para você honrar. Honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai, honra tua mãe. É que você não conhece meu pai, pastor, você não conhece a minha mãe. Eita, a Jara, meu Deus do céu, né? Vai chegar um dia que quando você perder ele, você vai chorar. Você vai chorar, vai passar anos, você vai lembrar e vai chorar. Porque era o teu pai e a tua mãe.
Eu presenciei isso várias vezes em velórios, de filhos que desprezaram o pai, e na hora lá estava... Eu vi um irmão lá, numa família, um dos irmãos chegar na filha, que estava lá se esgoelando de chorar, e falar assim: oh, pode parar, porque quando ele estava vivo você nem queria saber dele, agora você está chorando aqui, pode parar, não vem fazer escândalo aqui não. Você tem que honrar quando está vivo. E o que é honrar pai? Pô, é obedecer, é beijar, abraçar. Eu gostaria de ter meu pai e minha mãe aqui hoje para poder beijar e abraçar eles. Você tem pai e mãe vivo, você não beija e abraça teu pai e tua mãe? Você não liga para eles todo dia para saber como é que eles estão? Você não leva presente para eles? Pelo amor de Deus, né? Honra teu pai e tua mãe. Amém? Amém. Posso continuar mais um pouquinho aqui? Amém, amém ou ai? Amém. Obrigado. Eu estou acabando já. Em outros textos aqui, e aqui que eu quero chegar também, em relação a honrar as pessoas que estão com a gente. Em Salmo 19:1, eu já li aqui: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das mãos do Senhor. E essa pessoa que está do teu lado aí, esquerdo e direito, essa pessoa foi criada pelo Deus vivo e poderoso, inclusive a imagem e semelhança dele, tá? Tudo bem que hoje em dia tem uns seres humanos que querem ficar a imagem e semelhança do Satanás, né? Porque ele enche o corpo de tatuagem, põe coisa na cabeça, corta a orelha, arranca o nariz, né? Tem uns loucos desse aí. Enfim, mas essa pessoa que está do teu lado, você tem que aprender a honrar. Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Isso está querendo demais, né, pastor? Não, eu estou lendo a Bíblia. Eu já falei aqui outras vezes: você não é o bonzão, você não é a bonzona. Porque o que eu tenho, eu que conquistei, porque eu que trabalhei. Não, mas você trabalhou e conquistou porque Deus te deu saúde. Se Deus não tivesse dado saúde, você estava aí capengando. O que você tem, Deus te deu. Deus permitiu que você alcançasse pela capacidade até que Ele te deu. Como diz a Bíblia, é Deus que dá a capacidade para a gente produzir riqueza. A Bíblia fala sobre isso. E quando Paulo fala e considere aqui os outros superiores a si mesmo, essa expressão eu procurei lá no dicionário do grego. Considerar aqui é calcular, contar, é ter uma ideia do meu irmão, da minha irmã, da pessoa com quem eu me relaciono. Em Romanos 12:3, a Bíblia também diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado, do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, qual é o conselho de Paulo? Qual é o conselho à igreja de Roma? Qual é o conselho de Paulo? Considere o outro, honre o outro, honre teu irmão, honre a tua irmã, honre as pessoas aí fora. Hoje tem uns jovens que quando entra um idoso no ônibus, ele finge que está dormindo, né? E, enfim, não tem problema. Talvez um dia você fique velho, você vai passar pela mesma situação para você sentir. Honre os mais velhos, as pessoas mais velhas. Honre as pessoas que você tem na família, seus irmãos mais velhos, tios, tias. Considere eles também. Apesar de ser chato, considere, honre. Como disse aqui o apóstolo Paulo, honre mesmo essas pessoas. Considere elas. Em vez de você ficar falando da vida dela, considere ela. Chega no irmão e fala assim: irmão, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa na igreja aqui que está com problema, vamos orar por ele, vamos fazer uma campanha de oração de uma semana, a gente acorda tal hora, então tal hora do dia nós vamos orar pela vida desse irmão, dessa irmã, dessa família. Não vamos fazer isso em nome de Jesus? O que você está fazendo? Você está honrando a vida dessa pessoa. Amém? Amém. Por último aqui, não preciso falar sobre isso, né? Porque hoje em dia honrar líderes é complicado, porque tem uns caras aí que parece semideus, né? Apóstolo, pai apóstolo, bispo, arcanjo, hoje tem de tudo aí, né?
um povo que quer glórias para si. Mas a Bíblia fala para você honrar os seus líderes. Você conhece o seu líder? Você conhece o seu pastor? Você conhece a liderança que é exercida sobre você? Honre, respeite. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, você não é obrigado a concordar. A maioria das pessoas na época de Jesus não concordaram com ele. O que você não pode é ficar falando dessa pessoa, do seu líder, para outros, criticando, falando mal. Graças a Deus está cheio de igreja no Brasil e no mundo. Você não concorda com a igreja, com a liderança, meu irmão, está cheio de igreja. Busque o que é melhor para você, para a tua família. Aqui a gente procura pregar a palavra, ensinar a palavra, viver a palavra. Então, por que Deus honra essa obra? Primeiro, porque é dele. Segundo, porque aqui a gente procura fazer as coisas direito. Então, em Hebreus 13, 17, está escrito assim: obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, e por isso não seria proveitoso para você. Eu quero encerrar aqui falando sobre essa questão de nossa igreja. Agora não é hora de a gente fofocar, agora é hora da gente evangelizar. Agora é hora da gente ganhar vidas. Agora é hora da gente deixar as diferenças nossas de lado, em prol do bem maior, o Evangelho de Cristo Jesus. Agora é hora da gente arregaçar as mangas e falar de Jesus para as pessoas. Agora é hora da gente amarmos uns aos outros, porque se tudo correr bem, quando Cristo voltar, ou quando alguns de nós partirmos antecipadamente, a gente um dia vai morar no mesmo lugar. Sim ou não? A gente tem que começar a profetizar. Você vem para o culto, culto, não gostei do culto e tal, porque, irmão, profetiza. Você não gostou do culto, profetiza. Deus, o culto hoje está meia boca, mas no próximo culto, Pai, que seja um culto maravilhoso para a glória do Teu nome. Antigamente a gente cantava uns corinhos no começo do culto, do tempo da Cristina, né? Não a minha esposa, é uma outra, enfim, né? A gente cantava lá: o culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. O que a gente está falando? Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. A gente cantava isso. E os cultos eram cheios do fogo, aleluia, glória a Deus. E era corinho de 2, 3 notas que a gente cantava. E era uma bênção, irmão, era tão maravilhoso. A gente profetizava. O culto hoje vai ser maravilhoso. Eu posso até profetizar aqui e declarar: o culto hoje já é maravilhoso. A gente está aqui com vida, com saúde, vamos participar da ceia, o momento mais maravilhoso que possa existir entre os cristãos, é esse momento de comunhão. E Deus está aqui conosco. Então, meu irmão, fofoque menos, honre mais. Você vai ver até a tua vida sendo mais abençoada se você começar a fazer isso em nome de Jesus. Amém? Mesmo assentados, vamos orar. Fecha os teus olhos. Se eu passar um pouquinho do tempo, vai ser pouco, desculpa aí. Quero te encorajar você a orar e falar com Deus agora, como fizemos semana passada. Senhor, eu preciso controlar a minha língua, a minha fala. Senhor, eu quero aprender a abençoar e honrar mais do que ficar falando, ó Deus, dos outros. Lá na minha família, Pai, eu quero ser uma bênção. Lá na minha empresa, eu quero ser uma bênção. Nos meus relacionamentos de amizade, eu quero ser uma bênção. Na igreja do Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero falar a Deus aquilo que edifica.
Porque falar o que destrói é fácil. Não permito, ó Deus, que o inimigo use a minha boca para amaldiçoar ninguém. Não permita, Deus, que o inimigo use a minha boca para plantar, ó Deus, ou semear contendas. Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou orando por mim, meu irmão, e você ora por você. Deus, não permita que a gente viva se degladiando. É isso que o diabo quer. Que a gente aprenda a ressaltar o que as pessoas têm de bem, de bom, de melhor. E que as nossas diferenças, ó Deus, fiquem de lado. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. É você e Deus, mais um minuto, fala com Ele, Ele está aqui.